Gente, olha para mim. Psiu. Um dos piores defeitos, um dos mais graves defeitos que um ser humano possa ter, de vários, é a pessoa se intrometer na vida alheia. Se você, cada um cuidar da sua própria vida, já é uma tarefa muito grande, grandiosa. Então, o ser humano, ao invés de olhar para si, ele tem o costume de olhar o vizinho, o mais próximo, e com isso, ele só vai atrasando a vida dele, ele só vai bloqueando, paralisando a própria vida. E eu vou mostrar na Bíblia que o Senhor Jesus não aprova. Tem pessoas que ela não vive a vida dela, ela se preocupa mais com a vida dos outros. Tem pessoas que ela não vive a fé dela, ela se preocupa com a fé dos outros. A palavra de Deus diz: a fé que tens, tenha para ti mesmo. A fé que tens, tenha para ti mesmo. E numa outra ocasião diz que alguns têm fé para comer carne e outros para comer legumes. A fé, ela é subjetiva. A fé é para cada pessoa. Por exemplo, eu creio no batismo nas águas, no perdão, no arrependimento. Tem pessoas que não crêem, mas elas querem interferir na minha fé, sendo que a fé é individual, a salvação é individual. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos haverá dois deitados numa cama, um será levado para o reino, o outro não. De repente, tem pessoas que ela vem à igreja, ela quer uma mudança de vida, ela quer uma transformação de vida, ela quer vencer, mas ela não está disposta a ter a fé que agrada a Deus, e ela passa a questionar a fé do outro. Mas por que você é dizimista? Não precisa. Ela está se intrometendo na vida do outro, sendo que ela tinha que estar cuidando da vida dela e da fé dela. Se você não tem fé de ser dizimista, então não se intrometa na minha vida, porque eu tenho fé de obedecer a Deus. O problema não está em mim, o problema está em você que não quer obedecer. Mas por que ir domingo? Para que ir tanto na igreja? É igual em São Paulo. O rapaz drogado, traficante, criminoso, procurou a igreja, nós atendemos, começamos a cuidar dele, a zelar, se libertou, se batizou, se tornou obreiro. Sabe o que a mulher dele fez? Parou de ir na igreja, começou a criticar ele. Para que ir tanto na igreja? Para que limpar a igreja? Mas quando ele ia para o boteco, quando ele ia para a boca de fumo, quando ele ia para a balada, quando ele ia para as boates, ela não gostava. Sabe que ela quer que volte de novo para aquela vida? Então ela começou a se intrometer na vida dele, na fé dele. Sabe o que aconteceu com ele? Ele voltou, está aí, foi ou não foi? Voltou para aquela vida, está se vestindo de mulher, usando todo tipo de drogas, com 2 filhas, coisa mais linda, acabou em nada. Por quê? Porque a mulher dele, em vez de cuidar da fé dela, quis cuidar da fé dele, e acabou tirando ele da igreja, e agora estão na miséria, com um problema pior do que antes. O ser humano, pessoal, ele não se contenta com o que tem. A pessoa está andando a pé, aí ela conquista um carro, aí o vizinho compra um carro melhor, eu também quero ter um carro melhor. Quer dizer, um se intrometendo na vida do outro. Tem gente que fica olhando pelo buraco da chave para saber que hora que o vizinho chega, para poder falar: chegou de madrugada, deve estar com a outra. Por que não cuida da sua própria vida? Deus deu uma vida para cada um cuida da sua. Então, Deus deu a vida
E a fé? Cuide da sua, não cuide da dos outros. O seu marido não quer viver pela fé? Problema dele. Problema? Não brigue com ele, não ofenda ele. Problema dele. Mas bispo, isso me dói. Você não tem fé? Continue orando, continue fazendo campanha. Se ele não quer nada com nada, ou você vai ficar viúva, minha filha, e Deus vai colocar um homem de Deus na tua vida, ou ele vai para o inferno e vai lá com quem ele quer, ué. Bispo, isso é muito duro, isso é cruel que o senhor está falando. Não, não é não, irmão. O problema de muita gente é que ela quer regular a vida dos outros. A sua fé está se acabando, e você está preocupado com o outro. Quer dizer, você consegue ver o cisco, a poeira no olho do outro, mas não consegue ver a trave, a árvore que está fincada no teu olho. Pedro pecou 3 vezes contra Jesus. Quantas vezes? 3 vezes. Aí depois Jesus se encontrou com ele para acertar as contas. É o que vocês falam aqui, o para acertar, né? Quem sabe o que é o para acertar? É pegar o outro pelo colarinho e dar um soco, né? É o para acertar. Eu fiquei sabendo, é um ditado daqui. Se você não é maranhense, me perdoe, eu já sou. O para acertar. Aí Jesus falou: vem cá, Pedrão. Vem cá, cheirosão. Vem cá. Você me negou 3 vezes. Quantas vezes? 3. Pedro teve a pachorra de falar assim: nunca vi esse homem na minha vida. Você estava com Jesus? Nunca vi. 3 vezes. Eu falou: vem cá, vamos sentar aqui. Você me negou 3 vezes. Você está arrependido? Sim, senhor. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Jesus perdoou ele. Jesus abençoou ele. E Jesus deu um conselho para ele vencer na vida e continuar a vida dele. Aí você pergunta assim para mim: bispo, então Pedro ficou realizado? Não, o ser humano nunca está completo, nunca está bom para ele. Ele já estava abençoado. Ele já estava o quê? Abençoado. Ele já estava abençoado, mas ele queria saber o que ia ser com João. É aquela pessoa, ela está na igreja, em vez dela viver a vida dela e a fé dela, ela está preocupada com o outro. É aqui, é no serviço, é no colégio, na vizinhança. Ela não vive a vida dela, não vive a fé. Pedro já estava realizado. Jesus tinha perdoado, tinha abençoado, tinha dado uma direção, mas Pedro estava preocupado o que seria de João. Olha o que aconteceu, capítulo 21, versículo 21. Você já vai embora já. Capítulo 21, versículo 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Está vendo? Pedro perguntou: e quanto a este? Olha aqui para mim. E esse aí? E o João? Que fim vai dar o João? Quer dizer, não cuida da própria vida, está cuidando da vida do outro. É a maldita curiosidade. E diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Na cara, que te importa? Você não cuida da sua vida, ô Pedro? Olha, ó, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quanto a ti o quê? Segue. Ou seja, cuida da tua vida, cuida da tua fé e continua me seguindo. Jesus deu uma bronca nele. O que te importa? Por que você está se importando com a vida do outro? Eu já não te abençoei? Eu já não vou dar a tua salvação? Eu já não vou dar o perdão dos seus pecados? Eu já não vou te honrar? Que negócio é esse? Por que você está preocupado com o outro? Esse é o problema de muita gente, pessoal. Você tem que se preocupar com a sua vida e com a sua fé. Com a sua vida e com a sua fé. Cuidar da sua vida e cuidar da sua fé. E se o outro irmão não quer nada com nada, problema dele, lamento para ele. Eu continuo caminhando. E o que ele falou? Segue-me. Quer dizer, continua andando. A fila não para.
Continua andando. Continua andando. Ah, mas eu estou triste, eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou frustrado. Então fique para trás. Continue caminhando, continue seguindo, continue andando. Cuida da tua vida. Não se intrometa na fé de ninguém. O irmão tem fé de ser dizimista e você não tem ainda, então admire ele, porque ele tem mais coragem que você. Não é ficar atacando ele igual outro dia a mulher aqui, criticando o outro porque é dizimista da igreja. Ele pelo menos tem coragem de ser fiel a Deus, e a senhora não tem vergonha, está sendo infiel. Era para ser o contrário. Se pudesse criticar, era ele que tinha que criticar a senhora. Se é para se intrometer na vida do outro, então ele que tem moral, que poderia falar para você que não tem moral nenhuma, de falar do dízimo, ou de uma campanha, ou de um propósito. Sabe por que muitas pessoas fracassam? Está aqui, porque elas desagradam a Deus. Quando Jesus viu o que Pedro fez, ele ficou contente ou triste com Pedro? Contente ou triste? Triste, porque Pedro estava se intrometendo. Por que ele quer saber da vida de João? Cada um que viva a sua vida, cada um que viva a sua fé. Se o teu marido não quer viver pela fé, continue você. Se a sua esposa não quer viver pela fé, continue você. Se os seus filhos não querem viver pela fé, continue você. Porque a salvação é individual, a salvação não é por grupo, a salvação não é por bando. Vai ser salvo quem guardar a sua fé, quem guardar a sua vida, quem servir a Deus. Diga assim: quando eu estou, diga, quando eu estou no Espírito de Deus, eu não me intrometo na vida e na fé de ninguém. Eu cuido da minha vida, da minha fé, em nome de Jesus.